A luta contra o trabalho infantil no Brasil ganhou força a partir da década de 90, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece a proteção integral de crianças e adolescentes até os 18 anos. A entrada no mercado de trabalho também passou por uma regularização com a criação do programa Jovem Aprendiz, nos anos 2000, uma alternativa segura e legal que possibilita a inserção gradual de jovens no mercado de trabalho, sem abrir mão do direito à educação e ao desenvolvimento. Meu nome é Beatriz Feliciano, eu tenho 17 anos e atualmente estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Eric Matos Jesus, tenho 15 anos. Meu nome é Giovana Souza Costa, eu tenho 16 anos e atualmente eu estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Igor Sena, eu tenho 16 anos, atualmente estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Matheus Máximo e atualmente eu estou fazendo o 9º ano. Eu estudo no noturno e trabalho de manhã. Então, de certa forma, eu tenho uma rotina bem organizada por conta desse horário que eu tenho às 4 horas da manhã. À tarde eu tenho livre e à noite eu tenho às 5 horas de aula. Eu tenho uma rotina em que eu trabalho, em casa de manhã, à tarde eu faço algum curso e à noite eu consigo estudar normalmente. Consigo estudar para minhas provas, semana de prova eu consigo estudar de boa normalmente e eu acho que é um horário muito bem fixo e bem organizado. Eu também fui ganhando mais responsabilidade por conta do trabalho mesmo, com compromisso com o trabalho, com horário, essas coisas, demanda, coisa nova. Então eu ganhei uma responsabilidade e eu acho que isso me formou agora como pessoa e para o meu profissional também. Em relação ao meu trabalho e minha família, eu acho que quando eu entrei no Jovem Aprendiz, eu achava que eu ia conseguir. Eu achei que eu ia conseguir ter o que eu queria, conquistar aquilo que eu mais queria também. E eu aprendi que eu posso fazer mais que isso. E aprendi que eu posso ir além. Transformar aquilo que eu queria em algo que muitas pessoas também possam ter. Em relação à minha família, eles sempre me apoiaram e sempre estão apoiando meus caminhos. E como eu sou evangélico, eu sempre fui de igreja cristã, evangélica. Sempre fui buscando cada vez mais e sempre que eu tô querendo desistir de tudo ou parar com meus sonhos, eu lembro que Jesus, ele falou que venham todos que estão cansados e desanimados e eu vos o aliviarei. Bom, e eu sempre segui esse caminho. Sempre que eu tô triste, eu tenho minha família para me apoiar. Sempre que eu vou desistir, eu lembro que esses planos que eu tenho podem ajudar muita gente. E principalmente gente que está quase morrendo, gente que precisa de medicamentos, gente que procura várias outras coisas. Mas eu procurei a Deus. Eu acho que Ele foi o meu maior medicamento. Porque como eu sempre estudei de manhã e à tarde eu tinha um tempo livre, eu comecei a ter uma rotina um pouco mais enxugada, porque agora é da escola para o trabalho e sai do trabalho no fim da tarde, chega em casa, adianta algumas coisas da escola e dorme. Então a partir de agora eu tenho uma rotina um pouco mais corrida. Antigamente eu tinha um tempo para ir à academia, às vezes eu dormia muito à tarde, estou tendo que flexibilizar um pouco meu sono, mas fora isso é uma rotina um pouco agitada, mas ao mesmo tempo dá para flexibilizar bem. Para mim, o Menor Aprendiz é uma experiência que só quem vive sabe, porque às vezes na teoria é algo totalmente diferente do que você pensa, ainda mais no ambiente corporativo, porque às vezes o jovem que não teve a experiência de trabalhar, ele não faz a mínima ideia do que é um ambiente corporativo. Eu falo por mim mesma, a gente sabe que exige responsabilidade, que exige você saber lidar com horários e muita pressão às vezes, só que você vivendo a rotina, você vai vendo o quanto de demanda que
que é, você vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças. Então é um pouco simples até para algumas pessoas e para mim foi até que bem dinâmico. Para mim, ser um jovem aprendiz é muito bom porque a gente aprende a ter responsabilidade, ser mais organizado, não só no ambiente de trabalho como em casa. Você acaba tendo um pouco mais de liberdade financeira, um pouco mais de liberdade com a própria família, porque os seus pais ou sua família acabam te olhando com uma liberdade maior. Por exemplo, tem alguma mais confiança em você, então você acaba acarretando muitas coisas boas, muitos valores, muitos princípios. Então é muito importante você ter um início como jovem aprendiz no mercado de trabalho. Daqui 5 anos eu me imagino terminando a faculdade, quero fazer engenharia de software, já provavelmente trabalhando, me aprofundando nisso, já estando bem formado mesmo, estando casado, com minha família pronta, já tendo casa própria, ali sempre organizando financeiramente meu dinheiro e provavelmente acho que é só isso. Em relação à responsabilidade, ela ajuda a gente a organizar mais nosso dinheiro, porque a gente começa a ganhar nosso próprio dinheiro, ajuda ele a separar as coisas, como por exemplo, a gente guarda um pedaço desse dinheiro, a gente usa para gastar outro pedaço. E assim, em casa a gente também tem se organizado bastante, eu tenho realmente achado isso bem importante para mim, tem me ajudado bastante a me organizar em relação às coisas pessoais, também tem me ajudado bastante. A carga horária do Jovem Aprendiz ajuda bastante a gente a se organizar bem, que é às 4 horas, né? Ajuda a gente a se preparar melhor para isso, que assim, o estudo das 7 às 12:30, depois, saindo da escola, vou pro trabalho das 2 às 6 horas da noite. E depois disso eu vou pra minha casa, arrumo minhas coisas para a escola no dia seguinte, preparo minhas lições, arrumo minha cama para dormir, me preparo ali. De implementação de programas de transferência de renda, tentar garantir um acesso universal e de qualidade, tanto à saúde quanto à educação. Há uma necessidade de maior investimento nas políticas públicas de fiscalização, com ações mais eficazes e coordenadas entre os órgãos protetivos, né, tais como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, várias da infância e toda a rede protetiva, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e todos os demais atores do sistema de garantia de direitos, né? E além disso, é importante a implementação de campanhas que eduquem a sociedade sobre os malefícios do trabalho infantil, para que a gente quebre muito dessa cultura que ainda está arraigada na nossa sociedade, ou pelo menos em parte dela, em que há uma normalização do trabalho infantil. Nós temos mais de 5 mil e tantos municípios, então os municípios são fundamentais nessa tessitura do combate ao trabalho infantil. Nós temos então, por exemplo, os conselhos estaduais da criança e adolescente, os conselhos municipais da criança e adolescente, cada um desses conselhos precisa ter um plano de erradicação do trabalho infantil. Então, em geral, tem comitês locais de erradicação do trabalho infantil. Então, por exemplo, também estimular que nessa capilaridade, né, das políticas públicas, esses conselhos municipais sejam ativos, de fato atuem, né, organizem esse combate, façam políticas, né, de educação, façam políticas estruturem políticas de denúncia, isso desde o nível nacional até o nível local, para efetivamente, digo assim, virar essa página da história brasileira e o Brasil entrar, digamos assim, no século XXI. Elas permanentemente foram sendo exploradas e a exceção de quando passou a ter algum tipo de regulamentação, algum tipo de proteção, elas eram continuamente exploradas, porque eram mais baratas, porque eram mais resilientes, podemos falar assim, porque elas custavam menos, né, porque elas também eram mais difíceis de esgotar sua força, mais obedientes, podemos falar assim também, isso já ofereceu menos resistência física, qualquer tipo de coerção. Então, muitos dos fatores que explicam, né, essa contínua utilização dessa mão de obra de crianças se deve a esses fatores, né, fatores estruturais, assim, econômicos, que conceberam desde sempre que ela era parte fundamental da reprodução do sistema econômico, do sistema de produção,
Quando isso passou a ter uma certa vedação, aí nós tivemos as estratégias, né, dos setores econômicos de burlar as legislações, de burlar as fiscalizações, e aí sim, até os dias de hoje, nós temos a presença de crianças participando do mundo do trabalho, né? E aí a inclusão, né, de políticas públicas que permitam minimamente as famílias ter alguma dignidade através de acesso à renda, seja a renda do trabalho direto, seja através de políticas de complementação de renda, elas vão sendo fundamentais para tirar as crianças do mundo do trabalho. E todos nós sabemos, né, que permanecer no trabalho desde muito cedo acaba implicando em restrições de melhoria de vida, de acesso a conhecimentos para o futuro. Então, a escolarização, ela não é a única forma através das quais é possível você diminuir essa presença de crianças no mundo do trabalho, né? Porque ela não dá conta de necessidades que às vezes são prementes das famílias de baixa renda, que é o quê? Acesso à renda, acesso a condições de reprodução da vida minimamente digna. Daí que, por exemplo, políticas que associem a escolarização com complementação da renda familiar, ela acaba sendo uma alternativa muito interessante para permitir que essas crianças não estejam no mundo do trabalho. O avanço da tecnologia e a popularização das redes sociais deu origem a um novo formato de ocupação que nem Freud poderia prever: os influenciadores digitais mirins. Uma profissão que começa como brincadeira, mas que pode se transformar em longas jornadas para a produção de conteúdo em uma exposição em massa. Se por um lado as redes sociais abriram portas para a criatividade, por outro evidenciam a necessidade de discutir a proteção e o bem-estar de jovens expostos a pressões, cobranças no ambiente digital. Uma realidade que desafia a legislação trabalhista tradicional. E nós temos também algumas situações em que você não tem o empregador identificado ou que o trabalho acontece por iniciativa da própria criança ou do adolescente, como a gente vê atualmente com o trabalho na internet, né, que está sendo considerado como influenciador mirim, apesar de não existir essa designação, porque a legislação não permite o trabalho como influenciador para pessoas com menos de 16 anos, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então você tem alguns nichos do trabalho infantil que são mais difíceis de serem atingidos, de serem enfrentados. Quando a gente fala de brincar livre, é uma bandeira que a gente precisa defender e trabalhar ainda muito na nossa sociedade, porque as crianças da atualidade, a gente precisa lembrar também que elas trabalham muitas vezes com redes sociais, são expostas às redes ou têm trabalhos que são artísticos, mas ainda assim é um trabalho e a gente precisa cuidar das crianças também nessa dimensão, né, que vem acontecendo. Entre outras formas de trabalho infantil que são, sim, muito prejudiciais porque vai afetar o desenvolvimento psíquico, emocional, cognitivo do adulto que a criança depois se torna. Além do que, a criança também a gente pode entender como um ser inteiro já, é um sujeito e ela precisa ser respeitada. Brincar é uma necessidade da criança e ela precisa ter a liberdade para isso. O ECA Digital surge a partir do momento em que nós tivemos um boom de uma noção de como a gente tem perigos para crianças e adolescentes no ambiente virtual, que veio de um vídeo viral de um influenciador que apresentou. Mas especialistas e outras pessoas preocupadas com a pauta já trabalhavam sobre esse assunto há muito tempo, então não é uma situação recente. Além disso, nós vemos um debate internacional acontecer desde muito tempo, nos Estados Unidos com a Copa, no Reino Unido e também durante todo o período de cuidado que foi tendo com essa parte que envolve regulamentação de empresas de tecnologia chamadas Big Techs, porque elas detêm um poder econômico muito grande em todo o mundo. Foi discutido o tamanho dos problemas e perigos enfrentados por essas empresas estarem coletando dados e outras informações, outras possibilidades que envolvem crianças e adolescentes. Nesse período dessa discussão toda na Europa, aconteceu uma regulamentação, legislação ali de serviços únicos digitais, de mercados únicos digitais, que também encabeçou um pouco mais e
e trouxe mais amparo legal para que o Brasil fosse discutir, porque nós, de algum modo, vamos sempre buscando se aproximar um pouco mais de como é a legislação da Europa, por nossas raízes de diversas formas.